noite. Vamos começar mais uma aula aqui de sistemas de informação. Nós vamos falar hoje sobre a implantação de um sistema de informação ou da informatização de uma pequena empresa, tá? Então nós vamos passar, eu vou mostrar para vocês tudo que a gente precisa, como que é esse processo de informatização de uma pequena empresa. E nós vamos precisar dessa aula de hoje e depois na próxima aula nós vamos começar a fazer a simulação de realmente como é o processo de informatização de uma empresa, tá? Então eu conto com vocês para assistir essa aula e as outras para a gente fazer a simulação de um processo de informatização de uma empresa. Então nós estamos começando aqui nossa aula com o tema de hoje, a informatização de uma pequena empresa. E como que se dá esse processo de informatização de uma pequena empresa? Então, qual que é o objetivo quando se fala de informatizar uma pequena empresa? Então, eu coloquei aqui vários objetivos. Então, o primeiro e principal objetivo é controlar suas operações. Então, eu vou controlar as operações de venda, as operações de compra, as operações de controle de clientes, as operações de controle de funcionários. Então, o principal objetivo da informatização de uma pequena empresa realmente é controlar as suas operações. Deixar a cargo de um sistema várias operações que até então eram feitas pelos funcionários. Então, por isso que o segundo objetivo ali, é diminuir a carga de trabalho das pessoas. Então, muitas operações que eram feitas manualmente, a partir do momento em que se instala um sistema de informatização, essas operações passam a ser feitas através da informática, né, da informatização do computador. Então, por exemplo, vamos supor o lançamento das notas fiscais, que antes eram feitas manualmente, passam a ser feitas através de um computador, né? E por isso, um dos objetivos também é reduzir custos e desperdícios. Quando se faz essa informatização de uma empresa, os custos são reduzidos drasticamente e os desperdícios também. O maior desperdício que é reduzido é o de tempo. Então, você não vai ter que ter um funcionário lá dedicado para lançar produtos que vai manualmente, não vai ter um funcionário dedicado para lançar as notas fiscais e assim por diante. Aperfeiçoar a eficiência. A sua loja, o seu controle dessa pequena empresa vai aumentar a eficiência e a eficácia e realmente ela vai se tornar mais efetiva. Um dos objetivos também é aumento da qualidade e produtividade. Se eu vou diminuir o desperdício, por exemplo, de tempo, aquele funcionário que estava sendo dedicado para o lançamento, por exemplo, como eu falei, de notas fiscais, ele pode estar trabalhando em outras áreas da empresa. Então, realmente vai aumentar a produtividade, aumentar a segurança das ações e diminuir erros no sentido de que se eu tenho um sistema funcionando dentro de uma pequena empresa, se esse sistema ele é bem gerido, se o sistema ele foi bem produzido, não tem erros, né? O único erro é das ações humanas, mas o sistema não erra. Então, um dos objetivos de informatização de uma pequena empresa realmente é diminuir erros e aumentar a segurança. Então, por exemplo, para fazer um controle de estoque,
se eu for fazer um controle de estoque manualmente, ele é menos confiável do que se eu fizer um controle de estoque através de um sistema de informatização. Eu tenho o que eu tenho que adquirir, os primeiros passos que eu tenho que fazer para informatizar, no momento em que eu decidi informatizar uma pequena empresa. Primeiro, eu tenho que fazer uma pesquisa de mercado, no sentido de que quais as empresas que fornecem para mim um sistema, né, para eu informatizar a minha pequena empresa. Esse sistema eu vou comprar pronto ou eu vou contratar uma empresa que tenha um engenheiro de software que vai produzir o sistema específico para a minha empresa. Então, eu tenho que decidir entre essas duas opções: comprar pronto ou contratar uma empresa que vai produzir o sistema específico para a minha empresa. E para isso, eu vou fazer um exame de fornecedor, eu vou fazer um exame de empresas que fazem esse tipo de serviço, e eu vou ter que analisar o melhor custo-benefício para a minha empresa. Depois, eu tenho que fazer também uma análise das informações necessárias para ser modeladas. Então, o que eu quero informatizar dentro da minha empresa? É a empresa inteira? São só alguns setores? Eu tenho que fazer uma análise nesse sentido. O que eu quero informatizar dentro da minha empresa? E eu, como eu já falei aqui, contratação de uma organização que presta serviço de software, né? Eu tenho, como eu acabei de falar, é a empresa de software. Essa empresa ela vai fabricar, ela vai produzir o sistema específico para a minha empresa, ou ela vai me dar um sistema pronto. Aqui eu coloquei aqui para vocês os ciclos de vida de um sistema. Todo e qualquer sistema, ele tem um ciclo de vida. Por melhor que ele seja, a sua empresa, ela passa por evolução, a sua empresa se desenvolve e o seu sistema ele tem um ciclo de vida. Então ele começa aqui, ó, na concepção e criação. É esse momento que nós estamos falando de implantação, né, de pensar no sistema, né, de pensar na necessidade de informatizar a minha pequena empresa. Depois ele passa pelo processo de construção ou programação. Tá, então eu já decidi, eu vou realmente informatizar a empresa, já decidi quais as áreas, ou se todas as áreas da empresa vão ser informatizadas. Depois disso, que é o processo de concepção, eu vou passar para o processo de construção ou programação. Aí vai vir o engenheiro de software e vai fazer essa parte. Depois disso, vem a etapa de implantação, que é uma etapa também bastante importante dentro desse processo de informatização, porque é o processo de adaptação das pessoas. Se não for feita de uma maneira bem planejada, ela pode ser até traumática. E depois vem a etapa de implementações, que são os ajustes e melhorias. Então, por mais que seja planejado essa construção, essa programação de um sistema, depois de implantar, ainda tem alguns ajustes a serem feitos. Depois de todos os ajustes e melhorias realizadas, aí vem a maturidade do sistema. O meu sistema está pronto, está funcionando perfeitamente,
eu estou utilizando o meu sistema em sua totalidade, estou utilizando todas as suas funcionalidades e está tudo correndo bem. Porém, chega a etapa do declínio. Por que tem um declínio? Porque a minha empresa passa por desenvolvimento, a minha empresa evolui, a minha empresa aumenta. Então, aquele sistema que a gente colocou já não é tão eficaz como era no início. Então, aqui surge a fase de declínio. E aqui a gente tem depois a fase de manutenção. O sistema vai ter que passar por alguns reajustes, porque a empresa cresceu, porque a empresa aumentou os setores, então tem a manutenção. E depois o sistema tem a etapa de descontinuidade. Então é a hora que o sistema ele não está servindo mais para a empresa. E aí nós vamos ter que descontinuar a utilização desse sistema para adquirir ou produzir um outro sistema mais adequado à minha pequena empresa. Ou talvez até a minha pequena empresa deixou de ser uma pequena empresa e passou a ser uma média empresa. Então, todo o sistema, por melhor que ele seja, você como administrador tem que ter em mente que ele tem esse ciclo de vida, tá? Ele tem uma duração que vai desde a concepção, a implantação, a maturidade, que é a fase mais longa, e depois, com a evolução da empresa, ele vai diminuindo. Mas esse ciclo de vida de um sistema, ele pode durar 10 anos. Então, a informatização de uma empresa ele tem que ser muito bem pensada e muito bem planejada para sempre alongar esse ciclo de vida do sistema. Ele tem sempre que ser planejado para que o ciclo de vida do sistema seja o mais longo possível. Mas isso tem sistemas que duram aí 10, 20 anos com tranquilidade. Mas a gente tem que ter em mente que existe esse ciclo de vida. Agora aqui, eu venho as 3 primeiras fases para informatização, para dar início ao processo de informatização de uma pequena empresa. Eu tenho ali a concepção. A concepção é o momento de pensar na possibilidade da informatização da empresa. Eu vou pensar, eu vou planejar, eu vou fazer pesquisa de mercado, eu vou contratar uma pessoa para fazer essa análise para mim, de qual setor da minha empresa que é importante informatizar, qual que não é importante. Então, essa é a concepção, é o momento de planejamento do processo de informatização da empresa. Depois eu tenho o processo de implantação. Esse processo de implantação, ele é bastante importante e ele é um processo também delicado, porque muitas vezes a gente encontra funcionários dentro da empresa que tem uma certa, não é rejeição, tem um receio, um medo do novo. Então a gente tem que trabalhar nesse sentido, para que essa implantação não cause medo e não seja traumática para os funcionários e para também o andamento, toda a operação da empresa. E depois eu venho aqui para a fase de construção, que é a construção do dia a dia, do andar desse sistema dentro da empresa. Então, aqui eu tenho um ciclo, que são os desafios gerenciais, as tecnologias da informação e as aplicações empresariais. Os desafios gerenciais é todo esse processo, porque depende
da gerência da empresa a adoção da informatização da empresa, né? Da pequena empresa. Então, tem todos esses desafios. A gerência da empresa pensar na necessidade da informatização, a gerência da empresa começar essa pesquisa, começar a correr atrás de um engenheiro de software. Então, isso são os desafios gerenciais, que é o momento da concepção do sistema, tá? É o momento da verificação da necessidade da implantação ou da informatização da pequena empresa. Tá, então, esses desafios gerenciais foram superados. A empresa decidiu, vai informatizar, já fez a sua pesquisa de mercado, agora vem as tecnologias da informação. Então, agora tem que ser pensado nos equipamentos. Que tipo de equipamento que a minha empresa vai ter que adquirir para informatizar a empresa, tá? Então, aqui vem as tecnologias da informação. Que tipo de equipamento? Eu vou ter que ter uma pessoa dedicada para esse sistema, ou eu não vou ter que ter, eu vou ter que ter treinamento com os funcionários. Aqui vem a parte da tecnologia da informação. E por último vem as aplicações empresariais. É o momento da implantação. E agora é o momento da implantação, do treinamento e de colocar o sistema para funcionar. Todo esse processo de informatização da empresa, ele envolve várias etapas, né? Então, eu coloquei aqui essa pirâmide, ó. O principal aqui em cima da pirâmide são as pessoas. Nenhum sistema é implantado, nenhuma empresa ela é informatizada sem pessoas. Então, aqui a gente depende das pessoas. As pessoas no sentido da gerência, que são as pessoas que vão fazer esse processo de concepção do sistema, as pessoas que vão dar um pontapé na construção e implantação do sistema, as pessoas que vão depois manusear esse sistema e as pessoas que vão estar lidando ali no sistema, com o sistema no dia a dia da empresa. Então, a ponta dessa pirâmide são as pessoas. Depois eu tenho o software, porque um sistema é um software e ele deve ser bem construído, porque senão não vai atender as necessidades da empresa. Depois eu venho aqui pelo hardware. Eu tenho que ter equipamentos para fazer esse sistema funcionar e depois mais aqui na base eu tenho os dados. Os dados é o que vai ficar armazenado dentro desse hardware. E para esses dados ficarem armazenados, eu tenho que pensar também em uma rede, né? Por menor que seja uma empresa, essa empresa vai ter mais de um computador. Como que esses dados vão trafegar ou vão circular dentro nessa rede de computadores, entre esses computadores que existem na empresa, né? Quem vai ter acesso a esses dados? Então, tudo isso faz parte do escopo de redes, né? Que vão dar os acessos, vão dar as prioridades, vão dar a tecnologia da rede que é necessária para fazer um sistema de informação funcionar. E eu coloquei aqui em cima que eu tenho que coletar, transformar e disseminar informações da empresa. Então, dados vão ser inseridos no sistema, esses dados vão ser transformados e esses dados eles vão ser disseminados entre os vários ramos, entre os vários setores da empresa. Então, no momento, por exemplo, que eu vou cadastrar um produto, então eu vou
cadastrar dados do produto. Esses dados vão ser transformados numa informação, e essa informação ela vai circular dentro da empresa, porque dentro do setor de vendas vão ter dados dos produtos, dentro do setor de estoque vão ter dados do produto, dentro do setor de contabilidade vão ter dados do produto. Então, as informações ou os dados que são coletados, eles são transformados pelo sistema e eles são disseminados pelos vários setores que existem dentro da empresa. Então, eu coloquei aqui só para a gente recapitular. Eu tenho aqui uma organização, né, que é a empresa. Essa organização ela vai receber informação através de um sistema de informação. Essa organização ela pode ser de produtos ou serviços, e esses produtos e serviços eles vão alimentar ou eles vão ser manipulados pelos clientes ou consumidores. Depois aqui eu coloquei também mais um esquema para a gente que é importante nós entendermos. Eu coloquei aqui em cima, ó, sistemas de informação. Então aqui eu tenho um sistema de apoio às operações e eu tenho um sistema de apoio gerencial. Então, o que são as operações dentro de uma empresa? As operações são o comprar, o vender, o atender o cliente, o verificar o estoque. Então, tudo isso são as operações da empresa. As operações que são feitas no dia a dia da empresa. É aquilo que faz a empresa funcionar. Abre a empresa às 7 horas da manhã, o que tem que fazer? Eu tenho que verificar o estoque, eu tenho que vender, eu tenho que comprar, eu tenho que atualizar o sistema de compras e vendas, de notas fiscais. Então, isso é o sistema de apoio às operações. E eu tenho também o sistema de apoio gerencial, que é a parte, como o próprio nome está dizendo, que gerencia a empresa. Então, é a parte do sistema que ajuda a tomada de decisão dentro da empresa. Nós já falamos sobre isso na aula passada, né, que são sistemas de apoio à decisão. De acordo com os dados que estão dentro do meu sistema de apoio às operações, eu tenho também esses dados, essas informações vão auxiliar na tomada de decisão da empresa. Essa parte aqui é a parte, como o próprio nome está dizendo, que gerencia a empresa. Agora, eu coloquei aqui, ó, processo para informatização de uma pequena empresa. O primeiro passo que nós temos que dar: realizar um diagnóstico completo da empresa. Esse primeiro passo aqui é se não for o mais importante, é um dos passos mais importantes dentro desse processo de informatização de uma pequena, média ou grande empresa. Então, antes de iniciar o processo de informatização de uma empresa, seja micro, pequena, grande empresa, eu tenho que fazer um diagnóstico completo da empresa. O engenheiro de software, ou a empresa que vai ser responsável pela implantação, pela construção desse sistema, ele tem que saber tudo sobre a empresa. Então, eu tenho que saber quais são as operações dentro da empresa, qual sistema, qual setor conversa com qual setor. Então, quais são as prioridades dessa empresa, quais são os pontos fracos, né? Quais são os pontos fortes dessa empresa e, principalmente, como que funciona o dia a dia dessa empresa, como que é o fluxo de dados dessa empresa no dia a dia.
Na próxima aula, eu vou passar para vocês, inclusive, uma simulação para a realização de um diagnóstico de uma empresa, tá? Nós vamos fazer o passo a passo da implementação ou do processo de informatização de uma empresa. Então, tá aqui. Então, o primeiro passo, estudar a empresa. Estudar a empresa, suas necessidades e suas prioridades, tá? Repetindo. Primeiro passo, estudar a empresa, identificando as suas necessidades e as suas prioridades. E identificando também quais são os pontos que a empresa precisa melhorar, quais são os pontos em que precisa já estar ok. Então, vamos lá. Então, primeiro passo, fizemos o diagnóstico. Eu coloquei aqui, 5 razões para o sucesso e 5 razões para o fracasso dentro desse processo de informatização de uma empresa. Razões para o sucesso: envolvimento do usuário. Então, quando eu vou informatizar uma empresa, toda a empresa tem que estar envolvida nesse processo, porque o engenheiro de software, a empresa que vai fazer a construção do software, ela tem que estar em contato com os usuários do sistema que vai ser construído. Eu tenho que ter o apoio da administração executiva. Eu tenho que ter uma declaração clara de requisitos, ou seja, por isso que primeiro nós vamos fazer o diagnóstico. Eu preciso saber quais são as prioridades, quais são as necessidades da empresa para que o meu sistema chegue e engloba essas necessidades e supre essas necessidades. Eu tenho que fazer um planejamento adequado. Eu estou falando aqui para vocês, dentro desse processo de informatização de uma empresa, o planejamento ele é primordial. E eu tenho que ter expectativas realistas. Não adianta eu ficar sonhando coisas que não vão ser possíveis, coisas ou funcionalidades de sistemas que não vão ser possíveis de ser realizadas. Então, essas são as razões de sucesso, né, que vão contribuir para o sucesso desse processo de informatização da empresa. Então, se nesse processo esses 5 requisitos aqui eles forem satisfeitos, você tem razões para ter sucesso nesse processo. E agora, quais são as razões para o fracasso? Nós temos que falar também do fracasso, porque dentro desse processo de informatização nós temos que pensar nisso, nós temos que evitar esses 5 itens aqui. Então, primeiro, falta de contribuição do usuário. O usuário, aquela pessoa que vai trabalhar diretamente com o sistema, ele tem que dar informações para a pessoa que está construindo o sistema. Então, tudo que ele faz hoje manualmente ou através de um sistema mais precário, tem que ser passado para o engenheiro de software. Se não tiver essa contribuição do usuário, o sistema vai ficar falho, vai ficar faltando coisas. Então, também isso significa requisitos e especificações incompletos. Isso quer dizer, é consequência da falta de contribuição do usuário. Aí eu coloquei aqui também mudança de requisitos e especificações. Por isso que eu estou falando para vocês que tem que ser muito bem planejado. Porque mudar os requisitos e as especificações dentro do processo de construção ou de produção do software fica mais difícil, né? Pode ocorrer falhas. Então, eu tenho que planejar tudo muito bem antes de começar a construção, porque depois fazer mudanças desses requisitos ou fazer mudança dessas especificações lá, depois que o processo de produção começou, fica mais complicado, pode gerar problemas futuros. E depois, a falta de apoio executivo também é um dos motivos para o fracasso.
e a incompetência tecnológica. Então, tem que ser contratada uma empresa que tenha habilidade e competência para a construção desse sistema. Continuando. E esse processo, ele tem um ciclo: investigar. Então, eu vou investigar a minha empresa, vou fazer esse diagnóstico da empresa, eu vou analisar esse diagnóstico, vou aqui identificar os pontos fracos, os pontos fortes, as necessidades, as prioridades. Aí eu vou, depois de analisar, eu vou projetar o meu sistema, eu vou implementar, então eu vou instalar o sistema e depois eu vou ter que fazer a manutenção do sistema. Esse aqui é o ciclo do processo de informatização de uma empresa, tá? Eu vou investigar através do diagnóstico, eu vou analisar esse diagnóstico, eu vou projetar o processo de informatização, eu vou implementar, ou seja, eu vou instalar esse processo e depois eu tenho que fazer a manutenção do sistema de informação. Tenha em mente sempre esse ciclo, tá? É muito importante. Depois, só para relembrar, eu coloquei aqui uma definição. Um sistema de informação é uma coleção de unidades funcionais que interagem entre si, trocando informações de acordo com regras pré-estabelecidas, tá? Então, isso é bastante importante, porque um sistema de informação ele vai abranger vários setores da empresa. E entre esses setores da empresa circulam as informações. E esse circular das informações ele é feito através de regras. Exemplo simples. Eu tenho o meu setor de estoque dentro de uma empresa e eu tenho o setor de vendas dentro de uma empresa. Então, o caixa, por exemplo, de um supermercado, ele tem que consultar o estoque, mas ele não tem que saber o preço de custo de um produto, ele não tem que saber a margem de lucro de um produto. Então, isso são as regras de negócio da empresa. Quem pode ter informações a quais empresas dentro de cada setor. Então, tudo isso faz parte do sistema de informação. Então, recapitulando, um sistema de informação, ele abrange vários setores dentro de uma empresa. Esses setores conversam entre si, mas essa conversa entre esses setores, eles têm regras. Então, são as regras de negócio da empresa. Um sistema de informação, ele pode ser interpretado como um sistema técnico, né? Um sistema técnico porque ele tem um computador que tem tecnologia, que tem as suas especificidades. Ele pode ser entendido como um sistema social, porque ele que faz a conversa entre os vários setores dentro da empresa, e ele pode ser interpretado como um sistema conceitual, que seria uma abstração dos dois conceitos assim. Continuando. Eu coloquei aqui 3 aspectos importantes do ambiente de negócio. Por que nós precisamos informatizar uma empresa? Nós temos hoje em dia o surgimento de uma economia globalizada. Hoje em dia não existe mais. Quer dizer que não é que não existe, mas é urgente que toda empresa se informatize, que toda empresa entre nessa economia globalizada, porque senão vai ficar para trás. Transformação de economia, sociedade para economias de serviços baseadas na informação e conhecimento. Hoje em dia, sai na frente aquela empresa que tem
conhecimento. E eu tenho a transformação no ambiente de negócio da organização. Então, mas agora, nesse processo, nesse tempo que nós estamos vivendo de pandemia, nós estamos vendo as empresas se reinventarem, né? Empresas que antigamente não vendiam online estão passando a ter necessidade de fazer vendas online para se manter de pé. Então, toda empresa hoje em dia, ela tem que se reorganizar, ela tem que entrar nessa economia globalizada e ela tem que fazer uma transformação do seu negócio, ela tem que fazer uma transformação das suas rotinas. Eu coloquei aqui, diferentes visões da informação. Eu coloquei aqui visão do presidente, visão do contador, visão do marketing e visão da comunidade e do cidadão. Quando uma empresa passa por esse processo de informatização, existem essas várias visões. A visão do presidente da empresa seria que eu estou melhorando a minha empresa, eu estou possibilitando que a minha empresa aumente, possibilitando que a minha empresa tenha mais recursos, funcione melhor, que tenha uma operação mais ágil. Então, essa é a visão do presidente. Qual que é a visão do contador? A visão do contador é facilidade, porque a vida, o dia a dia do contador de uma empresa que está passando por esse processo de informatização vai melhorar muito. Todos aqueles processos de fechamento de caixa, de fechamento de e-mails, de enviar os dados para a Receita, tudo isso vai ser agilizada e muito. Então, a visão do contador de uma empresa em relação a esse processo de informatização da empresa é agilidade e facilidade. Eu tenho também a visão do marketing. A visão do marketing é aquela que os meus processos de vendas vão ser facilitados. Eu vou conseguir uma visão maior da minha empresa. Eu vou conseguir fazer com que a minha empresa seja muito mais bem vista. E eu tenho também a visão da comunidade e do cidadão. A comunidade e o cidadão que vê, que percebe que uma empresa está melhorando, está passando por esse processo de informatização, também muda a sua visão em relação à empresa. Também percebe que a empresa está crescendo, que a empresa está querendo melhorar e que a empresa está querendo facilitar o intercâmbio entre a comunidade e a empresa, entre o cidadão e a empresa. Então, aqui eu coloquei esse mesmo esquema aqui das visões, eu coloquei através desse esquema aqui, ó. Eu tenho a visão do marketing, eu tenho a visão das vendas, eu tenho a visão das operações e eu tenho a visão das finanças. É esse mesmo esquema que eu coloquei aqui através desse organograma. Então, esse processo de informatização de uma empresa vai atender o setor de marketing, pode atender o setor de vendas, operações e finanças. Importante relembrar: sistema em computação, o que significa? Uma coleção de homens, máquinas e métodos organizados para realizar um conjunto de funções específicas. Continuando, o que deve se ter em mente nesse processo de informatização de uma empresa? Primeiro,
os objetivos do sistema. Então, como eu já falei hoje nessa aula, quais são os objetivos dessa implantação ou dessa informatização? Eu vou informatizar todos os setores da minha empresa ou eu vou começar por setor? Primeiro eu informatizo o setor de estoque, depois eu informatizo o setor de RH, depois eu informatizo o setor fiscal. Então, quais são os objetivos do meu sistema? O que eu quero que esse sistema faça para a minha empresa, tá? Então, os objetivos, eles têm que ser muito bem claros antes de começar a implementação do sistema. O que eu quero que o meu sistema faça ou traga para a minha empresa, tá? Isso é importante. Por isso que nós temos que fazer, primeiramente, o diagnóstico da empresa. Primeiro eu faço o diagnóstico. Eu tendo o diagnóstico em mãos, eu consigo definir quais são os objetivos do meu sistema. O ambiente do sistema, em que ambiente o sistema vai operar? Quem vai tomar conta desse sistema? Eu vou ter que ter uma pessoa dedicada para manter esse sistema ou não? O sistema ele se gere sozinho, né? Os próprios usuários dos vários setores eles conseguem gerir sozinho o sistema. Então tudo isso tem que levar em consideração. Os recursos do sistema, o que eu preciso, falando de tecnologia, o que eu preciso, o que a minha empresa precisa adquirir para ser informatizada. Então, no sentido de que eu preciso comprar máquinas, eu preciso comprar computador, eu preciso comprar, montar um sistema de rede, o meu armazenamento vai ser em nuvem, vai ser local. Então, esses são os recursos do sistema. Os componentes do sistema, suas finalidades e atividades. Os componentes são os setores, né? Os vários setores que vão ser informatizados. E como eu falei antes, a administração do sistema. Quem vai administrar esse sistema? Continuando. Aqui eu tenho dois conceitos que são importantes a gente ter em mente, tá? O Data Warehouse e o Data Mine. São dois conceitos importantes nesse processo de informatização de uma empresa. O Data Warehouse, o que significa? Tem como objetivo organizar os dados operacionais de uma organização da melhor forma possível para que possam ser aplicadas técnicas de análise e extração de informações. Então, esse Data Warehouse significa o armazenamento dos dados, das informações. Como que essas informações vão ser armazenadas? O Data Warehouse é tudo aquilo que fica armazenado. E como que ele fica armazenado? E o Data Mining significa como que eu vou tirar essas informações que estão armazenadas através do banco de dados. Então, vamos ver aqui essas explicações mais detalhadas. Eu coloquei aqui, ó, principais tarefas efetuadas pelo Data Warehouse. Primeiro, obter dados dos bancos de dados operacionais, armazenar dados, fornecer informações para tomada de decisão, administrar os sistemas e dados. Foi tudo isso que eu falei, ó. Dentro de uma empresa, todas as operações elas devem ficar registradas no banco de dados. E essas operações, essas informações das operações que estão registradas no banco de dados, elas devem ficar seguras, né? Elas devem ficar armazenadas de forma seguras, para que posteriormente elas possam ser acessadas e utilizadas na hora de uma tomada de decisão.
Depois eu coloquei aqui, ó, principais componentes do Data Warehouse. Então, coloquei aqui. Os componentes são mecanismos para acessar e transformar os dados, mecanismo para armazenamento de dados, ferramentas para análise de dados e ferramentas de gerência. Então, o operacional da minha empresa está funcionando no dia a dia. Eu estou o tempo inteiro arquivando dados, eu estou o tempo inteiro arquivando informações, mas esse Data Warehouse, ele tem que ter componentes que eu consigo depois acessar essas informações, acessar esses dados. E eu coloquei aqui requisitos do Data Warehouse. Ele tem que ser eficiente, ele tem que ser confiável e ele tem que ser expansível. Então, ele tem que ser eficiente porque ele tem que funcionar. Ele tem que dar conta do armazenamento e do processamento dos meus dados e das minhas informações. E importantíssimo, ele tem que ser confiável. Eu tenho que, no final do dia, saber que todas as informações que eu coloquei no meu banco de dados, no outro dia, se eu quiser acessar, está lá de forma íntegra. E ele tem que ser expansível, né? Então, a minha empresa, ela está funcionando dia a dia, cada dia vão ter mais dados armazenados, cada dia esse banco de dados vai ter um número maior de dados. Então, por isso que ele tem que ser expansível. E eu coloquei aqui também o Data Mining. O Data Mining, que é a mineração de dados. Então, eu tenho lá a minha base de dados e eu preciso retirar esses dados do meu banco de dados. Eu posso retirar através de uma inteligência artificial, eu posso retirar através de reconhecimento de padrões e eu tenho que fazer análise de hipóteses e regras. Então, o que seria isso? Todos os dias, no fechamento do dia, o meu Data House, ele armazenou várias informações. No outro dia, o Data Mining tem que minerar esses dados. Ele tem que tirar as informações que foram colocadas no meu banco de dados e distribuir entre os vários setores que vão ser utilizados da melhor maneira possível. Continuando, isso aqui eu já falei para vocês várias vezes, né? Dados, informação e conhecimento. Então, dados, eles geram informação e uma informação, ele gera conhecimento dentro de uma empresa. Não vou ler tudo isso aqui não, porque eu já falei várias vezes, eu já fizendo até provas sobre isso e vocês já sabem que eu armazeno dados, esses dados viram informação e essa informação traz conhecimentos para a empresa. Aqui eu tenho, eu coloquei aqui, uma organização. Essa organização vai ter um gerenciamento que agora vai ser auxiliado por uma tecnologia da informação. Tudo isso aqui tudo isso aqui é o sistema de informação, né? O sistema de informação, ele é implantado em uma organização. Esse sistema de informação, ele tem um gerenciamento que é auxiliado através da tecnologia da informação. Esse gráfico aqui é importante vocês terem sempre em mente, tá? Que o sistema de informação, ele existe através de uma organização, que ele precisa ter um gerenciamento, e esse gerenciamento ele é realizado através de uma tecnologia da informação. E eu coloquei aqui elementos chaves de uma organização: pessoas, estrutura,
procedimentos, políticas e culturas, tá? Então, na hora nesse processo de informatização de uma empresa, esses elementos, eles são considerados elementos chaves para essa implementação, para esse processo de construção do sistema de informação dentro de uma empresa. Aí eu coloquei aqui, os vários setores que podem ser abrangidos por um sistema de informação, que podem ser abrangidos na hora desse processo de informatização de uma empresa. Já falei isso com vocês também em outras aulas anteriores. Dentro de um sistema de informatização, dentro desse processo de informatização de uma empresa, eu posso informatizar vendas e marketing, eu posso informatizar o processo de fabricação, eu posso informatizar o processo de finanças, eu posso informatizar a contabilidade e eu posso informatizar o setor de recursos humanos, tá? Então, tudo isso já foi falado em aulas passadas, eu vou passar rápido por esse slide. Aqui eu coloquei processos e operações são regras formais para a realização da empresa. Então, o que são as regras de negócio de uma empresa? Como eu já falei aqui, nessa aula ainda, por exemplo, um caixa de um supermercado, ela não tem acesso ao preço de custo e a porcentagem e a margem de lucro dos produtos. Então, isso é uma regra de negócio, né? Então, aqui, dentro de uma empresa, eu vou ter várias regras de negócio que completam, né? Que fazem a empresa funcionar. Então, o setor de RH, por exemplo, ele sabe qual que é o salário de cada funcionário, ele sabe quanto que cada funcionário teve de comissão por mês, mas essas informações, elas não devem ser passadas lá para o setor de marketing, por exemplo. Então, essas são as regras de negócio, são exemplos de regras de negócio para uma empresa. Então, por que eu estou falando isso? Porque tudo isso tem que ser especificado e tem que ser muito bem determinado nesse processo de planejamento de informatização da empresa. Nesse processo de diagnóstico, nesse processo de planejamento, todas essas regras de negócios, elas devem ser determinadas e especificadas, porque é na parte de implementação do sistema em que essas regras são inseridas no sistema. Então, tudo isso tem que ser muito bem analisado e definido nesse processo de planejamento de informatização de uma empresa. E, por último, dentro desse processo de informatização de uma empresa, eu vou ter necessidade de tecnologia. Eu tenho necessidade de um hardware, eu tenho necessidade de um software, eu tenho necessidade de tecnologia de armazenamento e eu tenho necessidade de tecnologia de telecomunicação. Hardware porque eu vou ter que ter um computador, eu vou ter que ter impressora, eu vou ter que ter equipamentos funcionando. Software é porque nós estamos tratando justamente disso, que eu vou ter que contratar uma empresa para a construção do meu sistema de informação. Eu tenho que ter tecnologia de armazenamento, já falei para vocês, lá nas primeiras aulas nós tivemos uma aula só falando de banco de dados, e o banco de dados é uma parte desse sistema de informação bastante importante, e eu tenho que ter também uma tecnologia de telecomunicação, porque as máquinas dentro de uma empresa, elas se comunicam.
E ela vai se comunicar através de quê? Como que vai ser essa rede de comunicação entre as máquinas dentro de uma empresa? E paramos por aqui, gente. Então, a aula de hoje era isso. Nós falamos hoje sobre esse processo de informatização de uma pequena empresa. Nós vamos trabalhar mais com esse tema. Nós vamos até simular esse processo de informatização de uma empresa. E na próxima aula eu trago para vocês mais informações do que nós vamos fazer para simular esse processo de informatização de uma pequena empresa. Até a próxima aula, então.